E o 6, ele tem, né, no seu ponto negativo de amadurecimento, essa questão do controle, né? Porque o 6 também é muito controlador. Então, quando ele se dá por conta de que ele não consegue controlar a opinião, a vida, quando ele não consegue controlar o quanto realmente ele protege, né, ou a expectativa de proteção que ele tem das pessoas em relação a si, o 6 passa a ter um fluxo de vida muito próprio e consegue lidar, né, com essa entrega emocional. Vamos lá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Voltando aqui para a temática números e amadurecimento. E como cada número amadurece, vamos falar agora, se eu não me engano, do número 6, acho que é isso, né? Vamos lá? Então, ah, como o 6 amadurece por meio das suas experiências, das suas percepções, né? O 6 tem essa necessidade muito forte de proteger, né? Que tem algumas semelhanças com o 4, né? Tem essa coisa de proteger, de nutrir. O 6, ele realmente amadurece, até quando a gente pensa na questão do sentimento, do amor, vamos fazer até um diferencial entre o 6 e o 4, porque o 4 é muito pelaquela questão da nutrição, no sentido de sustentação, no sentido de estrutura. E o 6, ele gera esse processo de amadurecimento muito também relacionado a isso, mas com a questão da responsabilidade emocional. Então, o 6, ele precisa nutrir, né? Eu até entendo que o 6, ele precisa amamentar, né? Ele precisa, mais do que o número 2, inclusive, ele precisa, né, o dar de mamar, né? O trazer, né, de alguma forma. Então, né, trazer essa questão do sentido de alimento, né? E o 6 tem isso de estar apaixonado, né? Tem essa coisa de amar, de apaixonar, essa proteção, esse bem-querer, né? E aí o processo de amadurecimento do 6 está muito conectado com essa troca, com esse comungar, né, nas suas parcerias, nas suas ligações, no processo de família, né, e por mais que a gente diga, né, que o 6 é o número da família, é o número da amizade, é o número da diplomacia, o processo de amadurecimento do 6 está justamente no fato de que quando ele traz essa conexão, quando ele conecta as pessoas com isso, é justamente quando de alguma forma, né, justamente quando de algum modo, o 6 consegue se sentir seguro de si, né, e também inseguro, né, também as pessoas que têm 6 ou que têm muitos 6 no mapa, levam tempo para se tornarem seguras das suas emoções, dos seus sentimentos, né? Muitas vezes até por um excesso de percepção em relação a isso, ou também pelo contrário, né? Pela falta de percepção do 6, né? Quando esse 6 está trabalhando de uma forma negativa, mas de uma ou de outra forma, né? O 6, ele tem essa coisa do precisar amparar ou do precisar se sentir amparado, né? O 6, ele passa muito pelo desafio de se sentir responsável pelos outros ou de esperar que os outros sejam responsáveis, né, com ele, por ele, né? Sobretudo quando ele estabelece vínculos emocionais, afetivos.
E o 6, ele é muito idealizador, né? Também junto com o 3, o 9, né? Acaba idealizando muito, embora o 6 já tenha uma idealização um pouco mais humana, né? O 3, ele tem muito aquela idealização no nível do mental. O 6 vai ter uma idealização realmente nessa coisa da projeção mais emocional, né? Além das ideias, vai ter as ideias também, vai ter a questão do modo de pensar, mas sobretudo naquilo com que ele se identifica emocionalmente. O 3 tem isso, mas é muito no campo realmente do pensamento, né? Da fala. No caso, o 6, em termos de síntese, essa experiência, essa troca, esse comungar, esse sentir, protegendo ou precisando se sentir, né, recebendo esta proteção para pessoas que têm esses 6 no mapa, ou configuração muito acentuada de 6 no mapa, quando a pessoa tem 3 ou 4, 5 número 6 no mapa, enfim, né, ou, enfim, mais raramente mais do que isso, as quintuplicidades, quadruplicidades, enfim, né, nesses níveis, quando a pessoa tem isso, o que que acontece? Ela vai ter experiências muito expandidas. E também ela vai ter mais dificuldade, sobretudo na primeira fase da vida, do lidar com isso. Agora, o que que acontece, o que que ocorre? Essas pessoas, à medida que elas amadurecem, elas têm muita convicção, né, daquilo que elas experienciam. E são pessoas que começam a ter uma certeza, né? São pessoas que começam a ter diante da vida ah, uma certa placidez. Então, essas intensidades emocionais, essa intensidade perceptiva do seis, traz também uma perspectiva, né, a respeito do quanto as suas emoções, os seus sentimentos, a respeito do quanto o lidar com as outras pessoas é algo muito seu, e à medida que esse amadurecimento acontece, e o 6 gosta de amadurecer, né, assim como o 4, o 6 também gosta desse senso de amadurecimento, né? Que não é o caso do 3 exatamente, quem tem 3 no mapa tem uma dificuldade de lidar com esse amadurecer, né? O 4 e o 6 já lidam com isso um pouco ou bem mais fácil. E o 6 ele tem, né, no seu ponto negativo de amadurecimento, essa questão do controle, né? Porque o 6 também é muito controlador. Então, quando ele se dá por conta de que ele não consegue controlar a opinião, a vida, quando ele não consegue controlar o quanto realmente ele protege, né? Ou a expectativa de proteção que ele tem das pessoas em relação a si, o 6 passa a ter um fluxo de vida muito próprio e consegue lidar, né, com essa entrega emocional, consegue lidar até com um certo nível de romantismo, consegue abraçar, né, a vida de uma forma mais vívida e mais lúcida. Então, o amadurecer do 6, sobretudo nesse aspecto emocional, nesse aspecto do cuidar, é muito bacana, né? Eu até entendo que o 6, nesse conjunto do amadurecer, no conjunto dos números, né, nesse universo, é o número que lida, de fato, com esse amadurecer de uma maneira, de um modo um pouco mais suave, né, de uma maneira um pouco mais interessante, vamos assim dizer, né? Então, nesse sentido, ah, o 6, quando ele entra em fluxo,
ele consegue equilibrar o interno e o externo, ele consegue deixar o que é do lado de fora, né, acontecer e preserva, né, entra num processo de amor próprio, né, e esse amor próprio é o que traz para os seis definitivamente a consciência de que amadurecer é algo saudável, é algo bacana, é espiritual, né? Enfim, falamos aqui um pouco do seis, né? E vamos agora, né? A gente fecha agora e a gente vai dar sequência. Pessoas, é isso, né? Todos que tenham estudado um pouquinho aí, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vamos nessa.